Olá, eu sou o Pedro, da Emergência Pediátrica do Hospital de Lombardi, e a aula de hoje é sobre os dispositivos de oferta de oxigênio. O objetivo é apresentar o arsenal disponível, além de clarear alguns conceitos importantes. Oxigênio terapia é quando a gente fornece oxigênio numa FiO2 acima de 21%, né? A escolha do dispositivo ela vai depender de qual que é a FiO2 pretendida, além também da aceitação do paciente, né? E também da patologia envolvida, tanto a patologia atual como as comorbidades. Por exemplo, um paciente com uma cardiopatia cenogênica, né, o nível de saturação almejado vai ser menor e isso pode alterar também o dispositivo que vai ser usado. Antes de apresentar os dispositivos, é importante a gente desfazer algumas confusões de conceito. E a primeira delas é a diferença entre hipoxemia e hipóxia. A hipoxemia é quando você tem uma redução no conteúdo arterial de O2. Já a hipóxia é quando não se satisfaz a demanda metabólica dos tecidos, né? Quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda a nível tecidual. Outra diferenciação importante é entre insuficiência respiratória e desconforto respiratório. A insuficiência respiratória é quando você tem uma falha na ventilação e ou oxigenação. A falha na ventilação é quando você tem, por exemplo, uma respiração superficial, uma bradipneia, né? Quando o CO2 ele não é adequadamente removido. Já a falha na oxigenação é quando você tem uma alteração ali na difusão da membrana alvéolo capilar, mas mais classicamente, quando você tem uma relação desigual entre ventilação e perfusão, aquela relação VQ. Já o desconforto respiratório é quando você tem um aumento da frequência respiratória ou então um aumento do trabalho respiratório, né? Nessa foto, o paciente está em franca insuficiência respiratória, né? Tem todas as tiragens, só não tem gemência porque é uma foto e não um vídeo, né? Mas assim, é importante entender essa diferenciação de conceito. Você pode ter um desconforto respiratório e não ter uma insuficiência respiratória. Na avaliação de qualquer paciente que vai necessitar de uma oxigenoterapia, a gente tem que ter sempre em mente a avaliação sistemática do pulso, né? E ficar sempre atento a problemas para identificá-los e intervir caso seja necessário. No triângulo da avaliação inicial do pulso, a gente avalia a aparência, respiração e circulação, buscando sinais de gravidade para que a gente faça uma intervenção. A intervenção que vamos fazer é a oxigenoterapia, que é o escopo dessa aula. Em alguns casos, a gente vai indicar acesso venoso também, né? E muito importante a monitorização, para a gente avaliar os sinais vitais e também avaliar a eficácia das intervenções que nós vamos fazer, né? Então, saturimetria, avaliar PA, né? Quando disponível o capnógrafo. O capnógrafo ele tem muitas vantagens, né? Ele serve quando a gente for, por exemplo, intubar para avaliar a eficácia da intubação. Ele serve como um dispositivo de feedback aí das compressões num eventual PCR, né? Então, ele é muito bom, quando disponível sempre usar. Depois da avaliação inicial, a gente vai para a avaliação primária, que é o ABCDE do pulse. Aqui, hoje, a gente vai focar muito no B, que é a respiração. Mas a gente nunca deve pular etapas na avaliação sistemática. Então, a gente tem que passar sempre primeiro pelo A de via aérea. E aqui nós vamos avaliar se a via aérea está pérvia. Então, se tiver secreções, aspirar, né? No paciente inconsciente, a gente vai fazer a manobra aí de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Lembrar do posicionamento do coxim. Nos pacientes menores de 2 anos, o coxim é sempre no ombro. E nos pacientes a partir de 2 anos, a gente coloca o coxim na cabeça. Se o paciente estiver consciente, a gente vai tentar deixar ele na posição mais confortável, né? Muitas vezes no colo dos pais. Porque o paciente agitado, irritado, choroso, pode aumentar o gasto de oxigênio e aí piorar a hipoxemia, né? Ainda em via aérea, é importante a gente lembrar de dois dispositivos, que não são dispositivos de oferta de oxigênio, mas que ajudam quando você tem uma obstrução alta. O primeiro deles, à esquerda, é a cânula orofaríngea, ou popularmente conhecida como cânula de Guedel. Ela é só usada em pacientes inconscientes e a gente tem para medir, tem que sempre medir, né? E a medida correta é entre a rima labial e o lobo da orelha. A cânula nasofaríngea ela pode ser usada em pacientes conscientes, apesar de ser bastante desconfortável, né? E a forma de medir é da narina até o ângulo da mandíbula. Vale lembrar também os efeitos tóxicos do oxigênio, né? O oxigênio é um remédio, né? Então ele tem que ser usado com parcimônia. Então ele pode causar atelectasia, pode causar desidratação das mucosas, principalmente quando ele não é umidificado, né?
E aí essa desatação e essa lesão das mucosas propicia também epistaxe, além de ter um efeito citotóxico. Então a gente deve usar sempre o mínimo possível de oxigênio, evitar FO2 100% por períodos prolongados, né? E aí tem sempre em mente a nossa meta de saturação, né? Que é, no geral, entre 94% e 99%. Claro que a gente vai ter patologias que vão demandar menos aí, mas a gente tem que ter em mente esse alvo para evitar o uso excessivo. Os dispositivos de oferta de oxigênio eles são diferenciados entre alto fluxo e baixo fluxo. O que vai determinar essa diferença é a relação com o volume minuto daquele paciente em questão. Dispositivos que tiverem fluxo acima serão de alto fluxo e o fluxo abaixo do volume minuto do paciente são de baixo fluxo. Só que o volume minuto do paciente ele vai depender do peso, né? A gente tem a fórmula aí que o volume minuto é volume corrente vezes frequência respiratória. E o volume corrente vai ser ml por quilo, né? Geralmente 6 a 8 ml por quilo e em alguns casos até 10 ml por quilo. Então, para alguns pacientes, aquele dispositivo pode ser de alto fluxo e para outros pode ser de baixo fluxo. Tem uma regra também que algumas pessoas gostam de usar para diferenciar alto fluxo e baixo fluxo, que é um corte de 10 litros por minuto. Tudo que for de 10 litros por minuto para cima é de alto fluxo e o que seria abaixo disso é de baixo fluxo. O primeiro dispositivo que a gente vai apresentar, a cânula nasal, é o dispositivo acho que a gente tem maior intimidade, mais usa no pronto-socorro. É um dispositivo de baixo fluxo. A gente vai usar entre 0,1 litros por minuto até 4 litros por minuto. Tem literatura que fala que em adulto a gente usa até 6 litros por minuto, né? Geralmente você aumenta 4% na FO2 a cada litro que você sobe. É uma regra, né, assim, é sempre variável, né, a oferta de O2 nesse dispositivo. Mas é uma regra para ter mais ou menos uma noção da FO2. Mas só que dificilmente a criança vai tolerar acima de 3 litros por minuto. Outro dispositivo é a máscara simples, né? Ela não tem um reservatório, é a máscara ligada na fonte de oxigênio. É importante sempre que a gente estiver usando uma máscara, a gente acoplar bem ao paciente para não ter escape, para que aí a gente consiga chegar na FO2 máxima que aquele dispositivo oferece. Então a máscara simples, a gente tem que usar ela aí, a partir de 5 litros por minuto, né? Ela pode chegar a uma FO2 até de 60%, e a gente tem umas diferenciações. Por exemplo, a máscara de traqueostomia, que é uma máscara simples, mas que ela é colocada na traqueostomia para pacientes, né, crônicos ou que por algum motivo foram traqueostomizados. O RUD, ele é um dispositivo de alto fluxo. Ele é muito usado na neonatologia, né, os pacientes maiores não toleram muito, e na neonatologia ele funciona bem. Né, ele pode dar um FO2 desde 30% até 90%. Né? Assim, é difícil precisar, né? Mas tem essa regra aí de instalação dele que dá mais ou menos aproximado SFO2. A máscara de Venturi é um dispositivo pouco usado aqui em Minas. Ela pode ser de baixo fluxo, mas também pode ser de alto fluxo. Na maioria das vezes ela é um dispositivo de alto fluxo. Por que isso? Ela tem 6 tipos de válvulas, né? Cada uma com uma cor, e aí aquela válvula, ela com o fluxo pré-determinado de oxigênio, ela vai te entregar uma FO2 específica, isso lógico quando a máscara estiver bem acoplada. Então, por exemplo, ali a válvula azul com 3 litros por minuto de oxigênio, eu vou entregar 24% de FO2, né? E como que isso funciona? Assim, com aquele fluxo, vai ter um tamanho diferente do orifício, né? E aí, com aquele fluxo determinado, por um mecanismo de arraste, vai fazer uma mistura de gases e aí entrega aquela FO2 pré-determinado. Né? É interessante porque a gente tem uma faixa de FO2 intermediária entre a cânula nasal e as máscaras com reservatório. Né? A gente pula muito de um para o outro. E com a máscara de Venturi a gente teria algo intermediário que é até legal quando a gente vai titular o desmame de O2. Né? Você vai trocando aquelas válvulas coloridas para reduzir o seu FO2 de uma forma mais segura. A máscara com reservatório a gente vai usar naqueles pacientes que precisam de uma FO2 maior. Ela tem um reservatório, né, que é um reservatório de oxigênio a 100%. E aí, à medida que o paciente vai respirando, ele vai respirando aquele ar que está naquele reservatório. Então, por isso que tem uma FO2 maior. A gente tem dois tipos, né, dentro dessa máscara, que é a máscara da esquerda,
que é a máscara com renalação parcial. Ela não tem uma válvula que a não renalante tem. E aí, quando o paciente respira, entra um pouco de ar ambiente, ocorre uma mistura, e aí você diminui esse FiO2. Quando as válvulas estão colocadas, né, o paciente só vai respirar aquele ar do reservatório. Então chega muito próximo de 100%. Né? A gente pode chegar aí com a máscara de tamanho adequado, bem acoplada, e com as válvulas, né, a gente pode chegar até 95% de FO2. Está em uma tabela que resume os dispositivos que a gente falou até agora. Né? Ela está aí para vocês poderem fazer um print, guardar, né, e quando precisar utilizar. Até agora a gente falou de dispositivos que só fornecem oxigenação. Mas a gente tem que lembrar dos dispositivos que, além de oxigenação, eles vão fornecer também ventilação. Né? Naquele paciente, por exemplo, com apneia, né? Que além da FO2 eu preciso também de uma pressão inspiratória. O primeiro deles é a bolsa válvula máscara, popularmente conhecido como AMBU. Né? A gente tem vários tamanhos, né? Dependendo do perfil do paciente. Né? E também a gente tem que ficar atento quando a gente vai escolher a máscara, né? Que a máscara tem que ser da base do nariz até o sulco mentoniano, ele tem que cobrir a boca e o nariz. Quando a gente vai ventilar, lembrar que tem que ficar muito bem acoplada, porque não pode ter escape de ar, senão a ventilação não vai ser eficaz. Né? E a técnica que a gente orienta é a técnica do C e do E, que está nessa figura à direita. Eu faço um C na máscara para ajudar a vedar, e um E, né, ali na parte óssea da mandíbula, para eu fazer a elevação do queixo, abrindo a minha via aérea e facilitar também que a máscara fique acoplada. A máscara laríngea, ela é um dispositivo muito interessante, assim, ela muitas vezes ela salva vidas, né? Ela está no fluxograma da via aérea difícil e ela pode ser usada em procedimentos curtos ou naquele paciente que a gente não ventila, não entuba, né? Ou que a gente está ventilando por muito tempo e vai precisar de uma via aérea avançada e por algum motivo está com dificuldade. Ela pode ser passada às cegas e aí ela fica bem na posição que está nessa figura aí à esquerda. O tamanho dela não tem que decorar, é por peso, né? E aí na própria máscara lá a gente vai falar exatamente qual o tamanho indicado para o peso daquele paciente. Existem outros dispositivos que cada um deles ia demandar uma aula, mas que vale a pena a gente citar, né? O tubo orotraqueal, que é a via aérea avançada, geralmente que a gente usa, né? Ele vai fornecer ventilação além da oxigenação, né? CPAP, VNI e também o catéter de alto fluxo, que é esse da foto mais inferior. O catéter de alto fluxo ele vai fornecer um ar aquecido e umidificado, né? Isso, o que vai facilitar a entrada desse ar, né? Além disso, ele também vai diminuir o espaço morto anatômico por esse alto fluxo e minimiza a renalação de CO2. Né? Ele tem sido muito usado na bronquiolite. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a atenção. Grande abraço.